Pela manhã te buscarei, de madrugada eu me acercarei de ti. Minha alma te anela e tem sede de ver tua glória, e teu poder. E na sombra de tuas asas regozijarei. Minha alma está pegada a ti, porque tua destra me tem sustentado, pois tua destra me tem sustentado. Ó Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós entramos mais uma vez em oração e mais uma vez nos reunimos com o objetivo de buscar a tua face, de buscar a tua presença, com o objetivo de direcionar nosso coração para nos envolvermos com o teu Espírito, para expressarmos a nossa gratidão, a nossa fé, o nosso louvor, para ouvirmos a tua voz, para compreendermos qual seja a tua boa, perfeita e agradável vontade para a nossa vida. Queremos mais uma vez agradecê-lo por estarmos aqui, agradecê-lo pelo privilégio de saber que tu és Deus, pelo privilégio de desfrutarmos da tua presença, pelo privilégio de ouvirmos a tua palavra, de podermos mais uma vez demonstrar a nossa crença, a nossa fé, e mais uma vez, Senhor, buscarmos a tua força e o teu poder. Não podemos esquecer que muitas são as pessoas que não tiveram, não têm, e muitas não terão este privilégio de te buscar, este privilégio de buscar a tua face, de buscar a tua presença, de conhecê-lo, e somente a tua misericórdia é que tornou isto possível. Sem a tua misericórdia, jamais estaríamos na tua presença, jamais saberíamos que há um único Deus,
Sem a tua misericórdia estaríamos como muitas pessoas estão perdidas, invocando tantos deuses, buscando tantas coisas que não lhes trazem resposta e nem socorro. Pedimos, Senhor, em nome de Jesus, para que o Espírito Santo venha operar. Pedimos para que o Espírito Santo fale aos corações, venha instruir a tua igreja, venha renovar as forças, venha revelar Jesus aos que ainda não o conhecem. Que o Espírito Santo venha convencer acerca da tua vontade aqueles que ainda não foram. Que, Senhor, em nome de Jesus, todos aqueles que de coração, com sinceridade e fé, vieram te buscar, possam, em nome de Jesus, possam te glorificar, possam te engrandecer, possam te exaltar, possam receber a tua presença, possam receber vida, e assim o teu nome seja glorificado e exaltado. Nós te pedimos de todo o nosso coração, faça mais uma vez resplandecer a luz do teu rosto sobre nós, que a tua presença possa abençoar, que o Senhor dê a cada um condições de se desprenderem de todas as coisas lá fora e te buscarem de todo o coração, com sinceridade e fé, para que o teu nome seja glorificado e exaltado. Nós te pedimos de todo o nosso coração, em nome do Senhor Jesus. És o Deus deste lugar, o Rei deste povo. Cante, Senhor, Senhor desta nação. Tu és a luz da escuridão, esperança ao perdido, a paz alcançado. Tu és, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. cante, tempos melhores. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. Tempos melhores. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão aqui. És o Deus deste lugar. Cante. És o Deus deste lugar, o Rei deste povo, Senhor desta nação. Tu és a luz da escuridão, esperança ao perdido, a paz alcançado.
olhos, faça sua oração a Deus, peça ao Espírito Santo para lhe abençoar, lhe ajudar a se desprender de todas as preocupações, ansiedades, inquietações, e que Ele venha lhe ajudar a buscar a sua presença de todo o coração, com toda a sinceridade e fé, em condições de encontrá-lo. Venha, ó meu Deus, venha para abençoar, para tornar possível, Senhor, que cada um dos que vieram aqui possam te buscar de todo o coração, consigam ouvir a tua voz, consigam se aproximar não apenas com a mente, mas de todo o coração, e que possam te glorificar em espírito e em verdade, em espírito e em verdade. Venha, Senhor, em nome de Jesus, venha abençoar, venha tornar possível que se tenha, Senhor, verdadeiras experiências contigo. Venha tornar possível que se consiga compreender a tua palavra, a tua boa, perfeita e agradável vontade. Ó, nós te glorificamos, nós te exaltamos, te glorificamos de todo o coração. Diga em nome de Jesus, que assim seja. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém. Abra a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 12. Senhor, eu sei que tu me sondas. Sei também que me conheces. Se me assento, me levanto. Se me assento, me levanto. Tu conheces meus pensamentos. Quer deitado, quer andando. Sabes todos os meus passos. Sabes todos os meus passos. Ainda que haja em mim palavras. Ainda que haja em mim palavras. Sei que tudo me conheces. Sei que tudo me conheces. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Eu sei que tu me sondas. Senhor, Senhor, eu sei que tu me sondas. eu sei que tu me sondas. Deus, tu me cercas em volta, Deus me fé. Deus, Tu me cercas em volta. Provérbios 12. Tua mão em mim repousa. Tal ciência grandiosa. Tal ciência grandiosa. Não alcanço tão alta. Não alcanço
subo até os céus. Sei que ali também te encontro. Sei que ali também te encontro. Se o abismo está em minha cama, Se o abismo está em minha cama, sei que ali também me amas. sei que ali também me amas. Senhor, Sei que tu me amas. eu sei que tu me amas. Senhor, Sei que tu me amas. eu sei que tu me amas. Senhor, Sei que tu me amas. eu sei que tu me amas. Senhor, Senhor, eu sei que tu me amas. eu sei que tu me Amém. amas. Olhe para mim, por favor. Depois a gente vai orar nesse aspecto. É muito importante que você venha lembrar-se que não basta apenas escutar a palavra de Deus, é preciso dar ouvido, que é diferente. Você pode escutar qualquer coisa e não dar atenção àquilo. Quando a Bíblia fala sobre dar ouvido, é além de escutar. Você escuta, mas você dá atenção àquilo. Então, a Bíblia constantemente fala: quem tem ouvidos, ouça. Então não é só escutar. Eu estou fazendo lá no transmissão no Facebook, a live, segunda, terça, quinta e sexta. E esta 8 horas da noite. E esta semana o Espírito Santo deu a direção para falar sobre enfrentar as lutas com a fé e não com emoções. E falei 4 dias, 4 vezes, a respeito de Elias, que foi um dos maiores profetas e que tanto fruto produziu para Deus, que demonstrou tanta coragem, tanta fé, mas que porque deu ouvido a uma palavra de ameaça e porque ficou frustrado, acreditando que depois daquele grande desafio todo o povo de Israel iria se converter, e não aconteceu, a ameaça e a frustração o abalou. Ele teve medo, ele fugiu. Ele não só ficou desencorajado, mas ele entrou numa depressão profunda a ponto de dizer para Deus: basta, tira a minha vida. Então aquele homem tão corajoso, agora ele estava pedindo a Deus: ó, tira a minha vida. Ele perdeu o interesse, o desejo, a vontade de viver. Isso é um fundo de poço, emocionalmente falando. E Deus teve que trabalhar para que Elias saísse daquela situação. Deus foi trabalhando, e eu falei sobre isso. Eu recebi mensagens de cristãos, não da nossa igreja, mas de cristãos que disseram: eu estava precisando ouvir isso, eu preciso me levantar, porque existem aqueles que conhecem a palavra de Deus, mas estão desencorajados, e existem outros que vão ou que foram além disso,
estão em depressão. Então está mais do que provado, e o exemplo de Elias é muito claro, que você pode ter uma grande fé, e a fé é produzida no Espírito. A fé não é produzida na nossa mente. A fé não é produzida no nosso corpo físico. A fé é produzida no Espírito. Então, o Espírito é a parte mais nobre do nosso ser. Mesmo que lá a pessoa tenha adquirido fé, e exista fé no Espírito, se o cristão estiver adoecido emocionalmente, ele não consegue viver esta fé, ele não consegue exercitar essa fé. Elias foi usado por Deus, um homem cheio de fé, e Deus o levou numa carruagem de fogo. Ele foi levado. Na época da grande tribulação, haverá duas testemunhas que voltarão. Uma é Moisés e outra é Elias. Eles ainda vão produzir frutos aqui nessa terra. Deus os fará voltar. Mas este homem, com tanta fé, tanta convicção, tanta coragem, chegou um período da vida que parecia que ele não tinha fé nenhuma. Parecia uma pessoa absolutamente fraca, sem nenhuma força, sem nenhum vigor espiritual. Deus tira a minha vida, porque ele perdeu completamente a vontade de viver. Ele não tem mais vontade de viver. Ele não chegou a tentar um suicídio, mas ele pediu para Deus: tira a minha vida, basta, como quem diz, acabou, não dá mais, não quero prosseguir mais, tira a minha vida. Deus não tirou, evidentemente, mas ele passou um período num fundo de poço muito grande. Quando Deus falou com ele, ele estava escondido lá numa caverna. Por 2 vezes Deus falou: o que você faz aqui, Elias? Como quem diz, você está num lugar que não era para estar, numa situação que não era para estar. Quer dizer, eu não planejei nada disso aí. Você está aí, em outras palavras, por causa da tua condição emocional. O medo te dominou, você se deprimiu, você está aí. Não foi eu que escolhi isso aí. Aí Elias por 2 vezes fala deprimido: não, porque mataram os profetas, só ficou eu, agora querem me matar. Parecia uma pessoa absolutamente acovardada, amedrontada, fraca. Por quê? A fé saiu dele? Não. A fé que ele sempre viveu estava dentro do espírito dele, não saiu, não desapareceu de dentro dele. Mas o estado emocional dele estava tão mal, tão ruim, que ele não conseguia viver esta fé. Tem cristãos por aí que às vezes uma depressão tão profunda que se mata,
Tem casos de pastores que cometeram suicídio. Já ouviu? Sim ou não? Já ouviu? Já ouviu? Ou não? Pastor cometeu suicídio. Adoeceu tanto emocionalmente que não teve mais controle de nada. Tirou a vida. Adoeceu tanto que a depressão foi tão profunda que foi lá e acabou a vida. As pessoas falam, mas era um pastor, era um missionário, era um membro de uma igreja, se matou porque adoeceu. Adoeceu, chegou um ponto que foi lá e acabou com a própria vida. Então está mais do que provado que a fé é um instrumento mais importante que nós temos que apresentar para Deus. A fé é citada na Bíblia como um escudo. Ela funciona para muitas coisas, mas a fé é como um escudo. Por isso o apóstolo Paulo disse, embraçando, trazendo ao braço o escudo da fé. Quer dizer, a fé, ela funciona para muitas coisas em relação a Deus, mas ela também funciona como um escudo. É uma situação aqui, eu ponho esse escudo. É outra situação ali, eu ponho esse escudo. É outra situação ali, eu me protejo. O cristão, ele se protege espiritualmente também com a sua fé. A sua fé é como um escudo. Muito bem. Mas quando o cristão adoece, gente incrédula, desencorajada, depressiva, tem milhões e milhões por aí. Milhões de pessoas já dopadas, já vivem dopadas de tanto medicamento, que vai no médico, fala, o médico, você está com depressão, tome um remédio aqui, toma ali, aumenta a dose aqui, daqui a pouco você tem que ir para o psiquiatra, daqui a pouco o psiquiatra aumenta a dose e tal. Tem gente que vive dopada de medicamentos por causa da depressão. Mas tem vários tipos de depressão, as pessoas não entendem isso. E a depressão orgânica é um problema orgânico. Tem depressão que é por causa do pecado que cometeu, vem cometendo, entrou em depressão. Tem depressão que é um demônio, um espírito, uma força espiritual que está em cima da pessoa e não tem jeito, ela não consegue, e tem a depressão por causa das circunstâncias. Olha, tem medo, se preocupa, se desespera, vai juntando aqui, juntando ali, uma depressão. Quando o cristão adoece emocionalmente, e o exemplo de Elias é claro, ele não consegue viver essa fé. Consegue viver essa fé. A fé está no espírito, é no espírito, não está na mente dele, está no espírito. Mas eu preciso exercitar essa fé. E essa vida de fé, essa vida vivida por fé, evidentemente ela vai me abençoar de várias maneiras. Os meus pensamentos, evidentemente a minha vida de pensamentos, ela tem que ser conduzida de acordo com a palavra de Deus. Eu tenho uma parte da sua mente importante. Você precisa condicionar a sua mente para que você pense de acordo com a palavra de Deus. A gente tem que cuidar da vida de pensamentos, tem, evidentemente. Você tem que cuidar do corpo físico, tem que cuidar do seu corpo físico, claro. Vaidade, cuidado.
Mas às vezes o cristão entra numa depressão e depois ele não consegue viver a fé. Se vai falar de fé, ele pode até balançar a cabeça. Olha, senhora, vai na fé, enfrenta pela fé, creia. Você pode falar 1000 coisas. Aqui a pessoa pode até concordar. Tá bom, pastor. Não, as suas lutas, elas não são maiores do que Deus. Maior é o que está em nós. A pessoa pode até concordar aqui na cabeça, mas lá no espírito, no seu coração espiritual, ela não consegue viver essa fé. Ela não consegue viver essa fé. Por quê? Porque muitas das vezes chegou a um estado de depressão. Então imagina um homem cheio de fé, ungido por Deus, cheio de fé, de coragem, chama toda a nação, os profetas, 450 profetas de Baal, e ele diz: ao Deus verdadeiro vai responder aqui por fogo. E os 450 se arrebentam, cortam o corpo com navalha, tiram o sangue deles para ver se Baal respondia e tal. Não aconteceu nada. Esse homem vem cheio de coragem e diz: agora é a minha vez. Muita coragem, agora é a minha vez. Senhor, responde-me para que o povo saiba que tu és Deus. Aí vem o fogo do céu, consome tudo no altar. O povo cai de joelhos, agora ele vai com toda a coragem, mata. Ele matou 450 homens. Um homem cheio de coragem, uma coragem vinda de Deus. Depois a mulher o ameaça, ele foge igual um cachorro, desesperado. Chega um ponto que ele: não, chega, tira a minha vida. E aquela fé, e aquela coragem, está lá dentro. Está compreendendo, sim ou não? Sim ou não? Está lá dentro. Mas não consegue viver essa fé agora. Essa mulher não é nada, Deus é comigo. Por que não consegue viver essa coisa? Porque agora ele já estava depressivo. E um dos caminhos, não posso demorar demais aqui, senão não dá tempo de orar. A gente tem que ter equilíbrio. Às vezes o pastor quer falar muito, mas eu também não posso falar 2 horas aqui, você vai absorver 40 minutos. Eu vou falar 2 horas, você vai absorver 40 minutos, daqui a pouco seu cérebro está em outras coisas. É assim que funciona. Então não adianta eu pregar 2 horas. Não adianta. Um dos caminhos, eu não estou falando de depressão orgânica. Está lá, a mulher entrou numa fase de menopausa, às vezes ela fica depressiva, mudou o hormônio, não sei o que, vai ter que ir no médico, vai fazer um tratamento. Então tem mulher, às vezes, após o parto, tem mulher que se deprime. Eu estou falando de depressão por um problema orgânico, nem depressão porque tem um demônio oprimindo, nem depressão por causa do pecado. Eu quero falar um pouco desse estado depressivo que cristãos, estou pregando para cristãos. Cristãos às vezes entram num estado depressivo, e um dos caminhos para esse estado depressivo, a depressão é o fundo de poço, bateu no teto da coisa, chegou no topo.
Um dos caminhos que conduz muita gente ao estado depressivo é a ansiedade. A ansiedade. Então, a ansiedade curta, rápida, momentâneazinha, não tem problema. Ela às vezes funciona para você ficar mais alerta a respeito de algumas coisas. Ah, eu tenho que fazer uma viagem. Tem gente que vai fazer uma viagem, pô, daqui em Bauru. 1 hora. Tem gente que vai fazer uma viagem daqui em Bauru, fica ansioso com a viagem daqui em Bauru. Você vai fazer o quê? A pessoa viajou, entrou no ônibus ou chegou lá, a ansiedade vai embora. Tudo bem. Tem gente que vai para o primeiro dia de emprego no trabalho, fica ansiosa naquele dia, é o primeiro dia. Foi lá, entrou, trabalhou, acabou, a ansiedade foi embora. Tem gente que vai fazer uma prova lá, faculdade, fica ansiosa. Chegou lá, sentou, começou a fazer a prova, a ansiedade foi embora. Isso é normal. Isso não é uma doença. Alguns mais, outros menos. Alguns mais, outros menos. Tudo bem, isso é uma coisa, claro, foi uma coisinha que veio e passou, tudo bem, mas não é isso. A Bíblia diz assim, Provérbios 12, 25. Tá? E é importante. Já ouvi sobre isso, não tem problema nenhum. Vamos seguir a direção. A ansiedade no coração do homem o abate, o joga para baixo. Mas a boa palavra o alegra. Então, a ansiedade no coração do homem o abate. Mas a boa palavra o alegra. Amém? Olhe para mim, por favor. Então, tem cristãos que eles já estão num estado depressivo. Já estão. Eu repito, é um estado depressivo, medo do futuro, preocupação com a vida, com isso, com aquilo, com os problemas, com os outros, e já estão num estado depressivo. E o caminho, um dos caminhos que conduz à depressão é a ansiedade. A ansiedade que a Bíblia diz que abate, a ansiedade no coração do homem o abate, o joga para baixo, tira a sua força, o joga no chão, abateu, derrubou. A ansiedade no coração do homem o abate, em outras palavras, o derruba, o joga no chão. Essa ansiedade, biblicamente falando, significa uma preocupação excessiva. Então, um cristão que está dominado pela ansiedade significa um cristão que está dominado por uma preocupação excessiva. Essa ansiedade, que é considerada uma preocupação excessiva, é uma das principais estradas que vai levar lá no fundo do poço. O fundo do poço é a depressão. O fundo do poço é a depressão. Então, gente incrédula com ansiedade está cheio por aí. Até crianças de 5, 6 anos indo para o médico fazer tratamento. Trouxe aqui o meu neto, sei lá, meu filho. Quantos anos? 5 anos, 6 anos, 7 anos. Criança de 7 anos, psicólogo, por causa da ansiedade. 7 anos. Já está escravizado por uma ansiedade e às vezes tomando medicamentos por aí. Então, gente incrédula, dominado por uma ansiedade, a gente vai ver aos montes.
Mas quando o cristão conhece Jesus, conhece a palavra de Deus, conhece as Escrituras, quando esse cristão está dominado por uma ansiedade, ele tem que entender: tem alguma coisa que está errado no sentido espiritual. Um dos motivos: eu sou um cristão, mas a ansiedade me escraviza. E não adianta você olhar para o jeito da pessoa. Tem pessoas que são mais agitadas, né, no seu modo de ser, de viver, mas não quer dizer que elas são ansiosas. Às vezes elas são mais agitadas, é o jeito da pessoa. Às vezes você olha por uma pessoa que parece tão calma, aí você pensa assim: aquela pessoa agitada e ansiosa, não quer dizer nada. Aquela pessoa tão calma, parece ser tão tranquila, também não quer dizer nada. Às vezes aquela pessoa que aparenta ser tão tranquila, tão calma, meu amigo, a mente dela vive a 10.000 por hora. Pensa aqui, pensa ali, pensa ali, pensa lá, pensa aqui, pensa aqui. Você olha para ela assim e fala assim: uma pessoa tão tranquila, não quer dizer nada, nada. Porque não é por isso que, não é desse jeito que você vê. Se o cristão está ansioso, escravizado por uma ansiedade, o que ele tem que fazer? Ele tem que entender: espiritualmente alguma coisa não está encaixado. Existem vários motivos. Ou está, esse é a mesma coisa que você ir ao médico, e o médico: eu estou sentindo isso, passando por isso, ou sentindo aquilo. O médico, ele pode dizer: ou é por isso aqui, 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 ou é por isso aqui. Vamos verificar. Espiritualmente é mais ou menos isso. Um cristão, o bispo, eu estou, ou eu vivo escravizado, escravizada por uma ansiedade, uma preocupação excessiva com a minha vida, com o meu futuro, com os problemas. Eu vivo numa ansiedade tremenda. Então, ou você, ou esta pessoa, melhor dizendo, ou está faltando fé nela em relação aos cuidados de Deus para com ela. Esse é um dos motivos. Não está havendo aquela fé. Deus vai cuidar de tudo, a minha vida está na mão dele. Esse é um dos motivos. É um dos motivos que leva o cristão, estou falando de gente incrédula, o cristão a viver na ansiedade. Ou não está havendo da parte dele uma fé, uma convicção de que Deus vai cuidar de tudo em relação à minha vida. Vou fazer a minha parte, Ele vai cuidar de tudo. Esse é um ponto. Ou está acontecendo por parte da pessoa um orgulho. O orgulho de achar que ela é que resolve tudo, é que soluciona tudo, é eu que dou jeito para tudo. Esse é um dos motivos. Ou faltando fé em relação aos cuidados. Ou está acontecendo orgulho por parte da pessoa. Às vezes a pessoa está ouvindo a palavra de Deus, mas ela às vezes ainda é orgulhosa e ela fala que entregou a vida para Deus, mas na realidade ela é orgulhosa e ela pensa assim: não, eu é que dou jeito para tudo, eu que resolvo tudo, eu que conserto tudo, eu que vou dar jeito para tudo. Esse é um segundo motivo que leva um cristão à ansiedade. O terceiro motivo
é que não houve por parte deste cristão uma confiança plena para entregar a sua vida a Deus e saber esperar o momento certo para Deus fazer isso, ou responder aquilo, ou mudar aquilo, ou transformar aquilo. Não houve uma confiança plena para dizer: está aqui, eu vou confiar em Deus. Aquilo, aquela situação, esse objetivo, esse problema, aquela situação, o que eu estou almejando, eu vou entregar com toda a confiança a minha vida a Deus e saber esperar que existe o tempo de Deus para responder, para mudar, para cumprir, para fazer acontecer. Então não houve uma confiança. E um quarto motivo: esse cristão pode não ter aprendido a priorizar a busca do reino de Deus em primeiro lugar. Quando Jesus veio, Jesus libertou um homem um dia, um homem muito endemoniado, e os religiosos disseram: não, ele expulsa demônio porque tem um demônio maior. Disseram que Jesus expelia demônio porque Beelzebul estava com ele tinha um demônio maior. Como quem diz, ele é mais endemoniado e expulsou o demônio do outro. Jesus disse: demônio não expulsa demônio, Satanás luta contra Satanás. Se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, pelo poder de Deus, é chegado até vós o reino de Deus. Então, quando Jesus veio, Jesus trouxe para nós o reino de Deus. O reino de Deus ainda, podemos dizer, ele se manifesta de um modo espiritual. Jesus disse: se disser está ali, está lá, não, o reino de Deus está dentro de vós. Então o reino de Deus, que atualmente, ou desde aquela época que Jesus veio, esse reino de Deus, ele existe dentro de nós, sobretudo no aspecto espiritual. O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então nós desfrutamos do reino de Deus espiritualmente e também através das bênçãos de Deus. Esse reino de Deus que Jesus trouxe, ele vai se tornar para nós, ele vai se tornar algo material, visível. Nós vamos fazer parte desse reino, nós vamos desfrutar desse reino de Deus numa fase, a partir do momento que Jesus voltar, e depois numa outra fase após o milênio. Esse reino de Deus, ele vai se tornar visível. Mas para traduzir e você entender, o que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça? Para ficar fácil para entender, eu vou priorizar a busca pela vontade de Deus, em função da vontade de Deus, acima de tudo da minha vida. Jesus disse: buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Ele está falando do reino de Deus. Quer dizer, coloca essa busca em relação à vontade de Deus e à sua justiça em primeiro lugar na sua vida. Mas aí quantos fazem isso? Alguns. Tem cristão que a vida profissional é a coisa mais importante para ele. Não tem objetivo mais importante. Cabeça dele, coração dele, vida profissional em primeiro lugar. Tem cristão que a sua vida familiar, em primeiro lugar, é a sua casa, seu marido, seus filhos,
Aquilo ali é primeiro lugar. Tem cristão que a sua vida sentimental, primeiro lugar. Então, o que acontece? A ansiedade é aquela estrada quase que principal para levar para uma depressão. Estamos falando de cristãos e não de depressão por motivo orgânico, demônio ou pecado. Não. É como uma estrada. Está vendo o corredor do meio aqui? Tem um corredor aqui no meio. É a ansiedade. Você pega esse corredor aí, ansiedade, 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 vai levar lá numa depressão. Chegou lá no final, depressão, fundo de poço. Chegou lá no fundo de poço, depressão, vai ouvir falar sobre a fé, vem na igreja, ora, recebe oração, tudo fica só na teoria. A fé que está no Espírito não consegue praticar, não consegue viver. Se Elias, sendo tão corajoso como foi, chegou a um ponto de dizer: basta, chega, tira a minha vida, acabou, não quero mais viver. Alguém que teve tantas experiências com Deus, alguém que foi usado para tantos milagres, presenciou tantos milagres, chegou a um ponto e falou assim: não, chega, chega, acabou, como quem diz, não quero mais viver não, tira a minha vida. Aí desfaleceu, dormiu, desfaleceu, mas não é dormiu só, foi repousar, não, é desfaleceu, apagou, esgotou totalmente, não conseguiu viver a fé. Quando Deus fala com ele, ele: não, mas olha, fiquei eu só, tentaram, estão agora querendo me matar, só tenho eu, tal, absolutamente negativo, acovardado, fraco, nem parecia aquele homem que disse: Senhor, responde-me, responde-me. É outra pessoa, mas a fé estava dentro dele. A fé estava dentro dele, mas ele não conseguiu viver. Por quê? Porque ele chegou lá no fundo do poço. Chegou. Então a ansiedade é essa estradona aqui. Ou eu vou por ela hoje, amanhã, fundo de poço, depressão. Entrou numa depressão por esse motivo, muito mais espiritual, se tratando de um cristão. Você pode até: o médico falou que eu tenho que me alimentar direito. Eu se alimenta direito, seja disciplinado, ora, tem horário para comer, seja disciplinado, se cuide. Inteligência, pô. Inteligência. Tem horário para dormir. Inteligência. Inteligência. Você é um cristão, dorme 1h da manhã, não é porque chegou do trabalho, não é porque veio da faculdade, não. Às vezes são pessoas que vivem uma vida bagunçada. Um dia dorme meia-noite, outro dia dorme 1h da manhã, outro dia dorme 11h30 da noite, outro dia acorda não sei que hora. Você tem uma vida bagunçada. Se discipline, seja inteligente. Inteligente. Eu tenho que ter horário para dormir, e tem horário para comer, tem que ter horário para orar, se discipline na vida. Ora, o médico pode até dizer: você tem que se alimentar bem, tá certo? Ele vai dizer: você tem que fazer exercício, caminhada para melhorar a sua depressão. Tudo bem, mas se essa depressão chegou lá no fundo do poço, ela veio consequência de uma ansiedade, porque é um cristão que está excessivamente preocupado. A ansiedade está dentro dele. A ansiedade no coração do homem o abate, joga no chão, derruba. Então você não vai ver uma pessoa depressiva com fé, com a fé. Uma pessoa depressiva com coragem. Não tem isso. A ansiedade no coração do homem o abate. A ansiedade é só um caminho que conduz para uma depressão.
a depressão chegou, dominou, aí se a ansiedade abate o homem, imagina a depressão, vai jogar no chão. Vai no médico, o médico vai dizer, você está com depressão. Só que o médico não é cristão, ou de repente não é, ele não conhece a palavra de Deus, ele não sabe que você é cristão, ele não sabe que aquela pessoa é cristã e que ela entrou numa ansiedade, e a ansiedade a levou na depressão, e agora ela tem que fazer uma volta, ela tem que voltar esse caminho para sair daquilo. Eu tenho que sair disso. Como é que vai sair? Toma um remédio, toma remédio, toma remédio, toma remédio. E se ficar se enchendo de remédio convencional, arrebentou para baixo. Porque hoje, Dona Maria, oi bispo, aí remédio, daqui a 2 meses, Dona Maria, oi bispo, daqui a 3 meses, remédio, Dona Maria, oi bispo. O ritmo está caindo, não está? Daqui a 5 meses, Dona Maria, oi bispo. Daqui a 7 meses, Dona Maria, Dona Maria. Pai, se você se chama Maria, é só um. Como é que coloca lá no filme quando se usa só o nome lá de alguém? Eu esqueci o termo. É assim que vai, não vai resolver. Porque o cristão, ele precisa saber, eu vim parar nesse estado de depressão, não é porque tem um demônio em mim, não é porque eu tenho vivido no pecado, e não é porque eu estou com um problema orgânico. Eu cheguei nesse estado de depressão porque eu peguei aquela tal daquela estrada. Que estrada? Não é a BR não sei o que. Você pegou a estradinha da ansiedade. Preocupação. Não sabe esperar em Deus. Não está tendo a fé nos cuidados de Deus. Não está vivendo aquela entrega de confiança a ponto de dizer, na hora certa, no momento certo, Deus vai me responder, vai fazer, vai acontecer. Eu vou buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Mais importante do que minha vida profissional, financeira, sentimental, familiar, econômica, o objetivo maior e para onde eu tenho que me empenhar mais ainda é pelo reino de Deus, é pela vontade de Deus. Esse reino de Deus está dentro de você, futuramente ele vai se materializar para todos, para aqueles que alcançarem a vida eterna, vamos desfrutar deles, enfim, mas eu posso priorizar isso, eu vou me concentrar acima de tudo na vontade de Deus e na sua justiça. Eu preciso fazer o que eu tenho que fazer. Alguns, eu repito, vivem ansiosos por causa do orgulho. Eles são cristãos orgulhosos. Eles são pessoas que puseram dentro deles a ideia de que eles dão jeito para tudo, resolve tudo, conserta tudo, resolve tudo. E em algumas famílias tem um pessoal que eles são eleitos na família, com essa coisa de que fulano resolve tudo. Todo problema que estoura na família, fulano é que vai dar jeito. Então eles pegam esse cargo. Eu fui eleito agora dentro da família. Então o fulano lá perdeu o emprego, vem para cá o problema. Parece que a pessoa aqui vai dar a solução para o problema lá. O outro lá está querendo se separar, aí a pessoa, o problema vem. Então tem gente que, por si só, por causa do orgulho, acha que vai dar jeito para tudo, resolver tudo, consertar tudo. E tem outros que vão sendo eleitos na família. Aconteceu não sei o que, fala com fulana. Aconteceu não sei o que, conversa com fulana.
Aconteceu não sei o que, leva para fulano. Então tem uns que por si só, e tem outros que são eleitos dentro da família. Então tem gente que, cristãos, que com orgulho, eles acham que vão resolver tudo. Tem cristãos que o problema deles não é orgulho, a falta de fé nos cuidados de Deus. Deus vai suprir, Deus vai abençoar, Deus vai cuidar da minha vida. Aconteça o que acontecer, eu vou fazer a vontade dele, ele vai cuidar da minha vida. Não está havendo essa fé. Às vezes o orgulho para tentar resolver tudo. Outras vezes a falta de confiança, de entregar a vida e saber esperar em Deus. Espera pelo Senhor. Não, estou orando por isso aqui, mas na hora certa Deus vai fazer. Estou enfrentando isso aqui, mas na hora certa Deus vai me honrar. Eu tenho um objetivo aqui, mas na hora certa Deus vai fazer. Não. A pessoa ansiosa, ela quer acelerar o processo, ela quer trazer o negócio para hoje. O negócio Deus planejou para abençoar daqui a um mês. Mas a pessoa ansiosa, ela não quer esperar, não sabe esperar. E outros nunca priorizaram o reino de Deus em suas vidas. Eu vou me concentrar, acima de tudo, na vontade de Deus, em buscar o reino de Deus. Não fizeram isso. O espiritual não está em primeiro lugar. Esses 4 motivos são os motivos principais pelo qual a pessoa entra na estradinha da ansiedade. O cristão entra e lá no final a depressão. E quando chega lá, esse é o motivo. Você tem que fazer um caminho de volta. O médico não vai saber disso, não vai explicar isso. Por que eu estou ansioso? Por que eu entrei numa depressão? Entrei numa depressão por causa da ansiedade, preocupação excessiva. O que eu faço para voltar esse caminho? Eu tenho que voltar esse caminho. Voltar. Para mim sair dessa depressão que aconteceu por causa de uma ansiedade, eu tenho que me livrar da ansiedade. Eu tenho que me livrar da ansiedade. Você pode comer, fazer exercício, caminhar, fazer um monte de coisa que pode te ajudar, sim, mas não vai. Eu tenho que me livrar da ansiedade. Eu tenho que voltar essa estrada de volta para cá. Eu tenho que pegar o caminho de volta. Por que eu estou escravizado pela ansiedade? Faz um check-up. Não tem um check-up lá fora? Médico, físico, hein? Faz um check-up espiritual com você. Ô bispo, eu tenho vivido numa ansiedade tremenda. Faz um check-up espiritual. 4 respostinhas para você. Está faltando fé nos cuidados de Deus? Está faltando fé. Eu me preocupo a beça com as coisas, como quem diz assim: eu creio em Jesus, mas ele me mandou, é como se ele me mandasse se virar sozinho. Está faltando fé de que ele vai cuidar de tudo. Eu vou voltar a viver essa fé de que ele vai cuidar de tudo. Não, peraí. Está havendo orgulho dentro de mim? Eu acho que eu arrebento e eu vou resolver tudo. Eu que vou consertar tudo, solucionar tudo, transformar tudo, tal. Por que eu estou fazendo assim? Por que eu estou achando que eu vou resolver tudo? Orgulho meu? É orgulho meu. Eu tenho que me humilhar diante de Deus. Assim eu não resolvo, eu não sou nada. Deus é que é Deus. Eu estou assim porque eu fui eleito lá na minha família. Assim como elege vereador, eu fui eleito bombeiro na família. Todo incêndio que tem, eu que tenho que apagar. Esse é o bombeiro agora. Bombeiro. Eu vou sair fora disso. Porque, na realidade,
você vai vendo, principalmente quem não tiver fé, os que vivem com esse negócio de ser o bombeiro na família, são os que vão às vezes defiando primeiro. As pessoas arrumam problema para lá, para cá, alguns não arrumam, o problema vem, tem outros que arrumam problema para lá e para cá, e joga tudo para o bombeiro. E o bombeiro vai, ó, é ou não é verdade? O bombeiro vai, envelhece mais rápido, adoece mais rápido, dorme menos, sofre mais. Ou não é verdade? É ou não é verdade? Ou eu estou falando alguma coisa errada? É verdade. E depois, algumas pessoas que arrumaram o problema delas é resolvido, não foi resolvido, elas saem de lá, vão embora, viram as costas como se não tivesse nada acontecido. E o bombeiro é que fica lá tentando apagar o tal do fogo. Então, peraí, eu é que estou sendo orgulhoso, vou me humilhar. Não, eu fui eleito aqui na família bombeiro, bombeira. Eu vou cortar esse negócio de ser bombeiro, bombeira. Se eu fosse você, eu cortaria. Se eu fosse você, eu cortaria. Ah, problema para cá, Deus abençoe aí. Ah, um problema aqui, vai buscar Deus. Ah, deu uma topada, vai buscar Deus. Deus resolve tudo. Ah, não sei o que, Deus. Começa a indicar Deus como solução. Muitos deles não vão nem querer te trazer mais nada, porque eles não querem nem ser evangelizados. Essa é que é a verdade. Mas se você pega para cá, vira um bombeiro, daqui a pouco, eu sei que por vários motivos isso pode acontecer. Daqui a pouco o bombeiro que tem 50 anos, a bombeira que tem 50, está parecendo que tem 70. Eita ferro. Está parecendo que tem 70. O bombeiro, a bombeira de 70, daqui a pouco está parecendo que tem 90. Saia disso. Você tem solução para todo mundo? Tem? Eu sou pastor, eu prego o evangelho, eu tenho solução para todo mundo? Eu tenho? Quando você traz um problema, o que eu faço? Me dá aqui? É assim? Eu não, vamos o quê? Orar, vou levar para Deus. Agora eu sou o pastor que tem solução para todo mundo, não tem solução para todo mundo. O que eu faço de mais importante é o que? Orar. Às vezes orientar, aconselhar. O filho está querendo separar da esposa, está brigando, quer viver uma vida de qualquer jeito. Aí você traz o problema para mim, eu vou lá falar com o seu genro? Vou nada, eu vou orar. Eu não vou lá. Vou lá aconselhar ele? Não, vou orar. Então não caia nessa de tentar resolver tudo. Então eu vou sair dessa de bombeiro. Mas não tenho confiado em Deus a ponto de saber esperar. Eu quero para agora, eu quero para hoje, eu quero para daqui a pouco. Não é assim que funciona. Tem coisas que a gente ora daqui um dia, 1 hora, 2 horas, 1 semana, Deus responde. Tem coisa que demora 1 ano, tem coisa que demora anos para a gente ser respondido. Eu tenho que saber esperar. Na hora certa, no momento certo, Deus vai fazer. Amém? Deixe-me ler alguns versículos. É o remédio. Vou passar algum remédio. Tá bom? Você quer remédio? Quer remédio ou não? Vou passar alguns remédios espiritualmente. São 5 medicamentos. Aí você vê qual você está precisando tomar, se você tiver assim, né? Filipenses 4. Filipenses 4, versículo 6. Filipenses 4, 6.
Tudo isso é para cristão. Incrédulo não entende, não crê, não sabe disso. Filipenses 4:6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olhe para mim, por favor. Então, o apóstolo Paulo escreveu dizendo: não andeis ansiosos de coisa alguma. Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos, preocupados excessivamente de coisa alguma. Antes, quer dizer, não deixa essa coisa virar preocupação. Antes, o negócio está querendo virar uma preocupação, não posso deixar. Antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Ó Deus, eu estou enfrentando isso aqui no meu trabalho. Abençoa, faz isso e aquilo. Ó Deus, eu estou enfrentando isso aqui, eu estou passando por isso aqui. Ó Deus, eu estou necessitando disso aqui. Você vai lá e apresenta a Deus as suas petições através da oração, da súplica, juntamente com ações de graça. Eu vou agradecer agora. Pedi, agora eu vou agradecer. Esse é um remédio. Esse é um remédio para quem quer ficar curado. Salmo 27. Esse é um outro remédio. Versículo 14. Esse tem a ver com confiar em Deus a ponto de saber esperar. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Até aquilo, olhe para mim, até aquilo que Deus planejou, prometeu, botou no nosso coração, nós temos que saber esperar que aquilo aconteça. José, Deus falou com ele que ia fazer uma coisa muito grande na vida dele. José do Egito, ficou conhecido como José do Egito. De escravo, Deus o colocou como governador da nação mais importante da época. Deus falou com ele que ia fazer aquilo, ele era um garoto. Ele teve que esperar 13 anos para que se cumprisse aquilo. Deus falou com Abraão: vou fazer você pai de grandes nações. Muito bem. Abraão esperou 25 anos para que pudesse gerar um filho com a esposa Sara. Então é preciso entregar a vida, confiar em Deus e saber esperar. Saber esperar, não é eu vou com a ansiedade tentar acelerar o processo. Você não acelera nada, vezes nada. Eu tenho que saber esperar em Deus. Espera, pois, pelo Senhor, fortifique-se o teu coração. Eu tenho que saber esperar. Esse é o segundo medicamento. Tem um outro medicamento, Salmo 37, versículo 4. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra, alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele. Então entregar a vida é entregar a vida. Eu vou entregar a minha vida, eu vou entregar o meu caminho para Deus, eu vou confiar nele e o mais, aquilo que eu não posso fazer, ninguém pode fazer, Ele fará. Esse é mais um medicamento. E o quinto medicamento vai sair com a receita cheia hoje, né? Esse é outro. Mateus 6, versículo 33, 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que
que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios, os que não pertencem a Deus aqui, é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Porque a pessoa ansiosa, ela não consegue viver o presente, ela está sempre desesperada com o futuro, ela não consegue viver o dia de hoje. Jesus disse: basta cada dia o seu próprio mal. Então hoje é domingo, eu vou viver o domingo. As lutas de amanhã, amanhã. Entenderam, sim ou não? Sim ou não? Nós vamos orar. Não esqueça disso. Cuide do seu emocional, aspecto emocional. Porque se adoece emocionalmente, não se consegue viver a fé. Não se consegue. Pode ficar dentro da igreja. Só faltou 1 Pedro. Só vou ler rápido aqui, que tem a ver com aquela humildade nossa, para lançar sobre ele todas as nossas, todas as nossas, como é que se diz? Ansiedades. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Que diz assim: humilhai-vos, portanto, sob, quer dizer, debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, assim como às vezes a pessoa vai ao médico com um problema físico, tem que descobrir a causa e ver qual é a solução. É isso aqui que você ouviu. Quais são as causas principais? O cristão viver escravizado pela ansiedade e às vezes chega lá no fundo do poço, na depressão. São essas 4 principais: falta de fé nos cuidados, às vezes o orgulho de achar que é ele que resolve tudo, às vezes falta de confiar a ponto de entregar a vida a Deus e saber esperar que na hora certa ele vai fazer. Eu não tenho condição de adiantar nada. E o 4, às vezes a busca pelo reino de Deus não está sendo prioridade. Eu não esqueça disso. Um cristão pode ser muito sincero, fiel a Deus. Se ele adoece emocionalmente, ele não tem condições, muitas das vezes, de viver a fé. E aí, os exemplos a gente tem por aí. Cristãos que chegaram ao ponto de tirar a própria vida. A mente adoeceu tanto que tirou a própria vida. São cristãos, pessoas que conheciam a palavra de Deus, porque o diabo entrou, porque pecou. Nem sempre. Às vezes o diabo não teve nada a ver com aquilo, não tinha pecado, simplesmente foi adoecendo, deprimiu. Chegou uma hora que o diabo pode até incentivar, mas chega uma hora que acaba com a própria vida. Outra coisa importante: se você estiver aí tomando medicamentos controlados, eu não estou mandando ninguém abandonar remédio, não. Eu só estou dizendo aquilo que a gente já sabe, né? A minha esposa é pastora e também psicanalista. Então faz aquele trabalho de atender pessoas, atende até mais gente de fora, gente incrédula, gente de outras igrejas. É um trabalho que ela faz para... tem um aspecto psicológico, emocional, mas como pastora, ela utiliza também a palavra de Deus.
já atendeu inúmeras pessoas que estavam às vezes há 10 anos. Tem casos de 10 anos tomando remédio, 10 anos vivendo dopado e não resolveu daquele jeito. Então não é que eu estou dizendo larga o remédio, não é isso. Eu só estou dizendo que esse tipo de coisa muitas das vezes não soluciona em nenhum aspecto, e às vezes ainda piora o estado da pessoa. Então é questão de você saber ouvir. Amém? Vamos falar com Deus. Fiquem de pé no nome de Jesus. Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus, por favor. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces, sei também que me conheces. Se me assento, eu me levanto. Se me assento, eu me levanto. Tu conheces meus Tu conheces meus pensamentos. Quer deitar, quer andar. Quer deitado, quer andando. Sabes todos os meus passos. Sabes todos os meus passos. Ainda que haja em mim palavras, Ainda que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. sei que em tudo me conheces. Senhor, Senhor, sei que tu me amas. eu sei que tu me amas. Senhor, Sei que tu me eu amas. sei que tu me amas. Senhor, Eu sei que tu me amas. eu sei que tu me amas. Senhor, Senhor, eu sei que tu me eu amas. sei que tu me amas. Feche os olhos. Faça a sua oração. Caso você não esteja escravizado por uma ansiedade e nem esteja num estado depressivo, busque a presença de Deus, adore a Deus, envolva-se com Deus. Mas caso você esteja escravizado pela ansiedade, ou quem sabe esteja até num estado de depressão, não por uma opressão maligna, pecado, ou um problema orgânico, mas porque você tomou este caminho da ansiedade, e este é um largo caminho que conduz muitas pessoas, inclusive cristãos, a um estado depressivo. O problema de Elias não era a ansiedade. Elias temeu uma ameaça e se sentiu frustrado porque não viu todo Israel se converter. Mas ele adoeceu emocionalmente e chegou ao fundo de poço de pedir a Deus para tirar a vida dele. Ficou provado que com toda a fé, doente emocionalmente, ele se tornou fraco. Nem parecia aquele homem tão usado por Deus.
Muitos cristãos estão assim, desencorajados, e outros depressivos, e a fé, a palavra de Deus parece não ter vida dentro deles, parece não ter poder dentro deles. Eles até entendem mentalmente o que é pregado, mas eles não conseguem viver o espírito da fé e da palavra de Deus. Muitas das vezes porque a ansiedade foi o caminho que eles tomaram para chegar nesse ponto. Eles se deixaram escravizar por uma preocupação excessiva e chegaram ao ponto de se tornarem depressivos, fracos. Às vezes simplesmente vão à igreja, mas a vida espiritual não tem sido vivida com força, porque estão doentes. Se você está escravizado por uma ansiedade ou por uma depressão, fale com Deus, dê ouvido à voz de Deus, veja se está havendo falta de fé nos cuidados de Deus, veja se não tem existido orgulho dentro de você em achar que pode resolver tudo com a sua força. Veja se você confiou a sua vida a Deus de tal maneira que você aprendeu ou não tem conseguido, não entregou a vida a ponto de saber esperar em Deus, e você quer tudo para agora, para ontem, para o mesmo instante. Veja se você deixou ou nunca priorizou a busca pelo reino de Deus em primeiro lugar. Esses são os 4 motivos principais pelos quais um cristão se escraviza pela ansiedade. Agora cabe a você olhar para dentro de você e saber o que você deve fazer. Crer nos cuidados de Deus, ou ser humilde e reconhecer que não é pela sua força que tudo se resolve, ou decidir confiar em Deus e saber esperar que na hora certa, no momento certo, Ele vai abençoar, vai responder, vai agir, ou tomar a decisão de priorizar a busca pelo reino de Deus em primeiro lugar, colocar a vontade de Deus como prioridade máxima na sua vida. Estes são os motivos pelos quais um cristão vive escravizado pela ansiedade e às vezes chega ao ponto de se tornar depressivo, doente. Não é à toa que existem casos de cristãos que tiram a própria vida, muitas das vezes porque a depressão se tornou tão forte que não conseguiram controlar mais a mente e tiraram a própria vida. Oh, meu Deus, abençoe. Fale com aqueles que sofrem de ansiedade para que eles tomem o caminho correto.
Venha libertá-los, meu Deus, da ansiedade. E se há aqueles que estão até depressivos, o Espírito Santo comece a trabalhar em suas vidas para tirá-los desta depressão, para libertá-los desta depressão, para curá-los da depressão. E aqueles que não estão depressivos, mas que estavam caminhando para isso por causa da ansiedade, mostre para eles que eles precisam tomar um caminho de volta e não aceitar mais viver assim. Se precisam ter fé nos teus cuidados, que tenham fé nos teus cuidados. Se precisam, meu Pai, realmente se quebrantar, jogar de lado o orgulho e ser humilde e reconhecer que o Senhor é que é Deus e não são eles que têm solução para tudo que eles façam. Se precisam fazer uma entrega total de suas vidas, a ponto de confiar e esperar, que eles façam. Se precisam priorizar a busca pelo reino de Deus, que eles façam, que haja cura, e o Senhor venha levantá-los e ajudá-los. Agradeça a Deus agora, agradeça a Deus, agradeça-o de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Adore-o, engrandeça, exalte-o de todo o coração. Ele é Deus, é Senhor, maior do que todas as lutas que o mundo apresenta. Por isso está escrito: maior é aquele que está em nós do que tudo que há neste mundo. Exaltado seja o nosso Deus, engrandecido seja o nosso Deus, exaltado seja o nosso Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria, alegria de toda a terra. é o Senhor, É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nós prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. queremos o teu nome, Queremos o teu nome engrandecer e agradecer. e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome,